atitudes em tempos de crise, com base na experiência da saída do povo de Israel do Egito. Porque Deus mandou Israel sair do Egito, e quando o povo sai do Egito, então eles têm os egípcios, o exército de Faraó no encalço. E aí causou temor, causou pânico no povo. E nós temos aqui na palavra de Deus, no capítulo 14 de Êxodo, algumas orientações com base nessa experiência, como a gente pode lidar com os tempos que agora vivemos, tempos de crise, atitudes em tempos de crise. Então vamos começar por Êxodo capítulo 14, no versículo 1, os versos 1 e 2, onde nós lemos o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem. Vejam só, retrocedam e se acampem. Ora, Deus tinha mandado o povo sair. Como é que Deus agora manda o povo retroceder e se acampar? O que nós aprendemos disto? Que precisamos sempre estar atentos às orientações divinas, ligados no que Deus está falando. Porque Deus conhece todos os momentos. Ele sabe quais passos devemos dar. É como a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, no caso aqui, o povo saiu, mas Deus diz, vocês têm que retroceder. É difícil a gente retroceder na vida. É difícil a gente ter que abrir mão de caminhadas já conquistadas. Mas Deus tem propósito nisto. Se nós continuarmos lendo, nós vamos entender por que às vezes Deus, ao invés de mandar que a gente avance, Ele manda que a gente recue e até se acampe. Como, por exemplo, estamos vivendo esse momento no Brasil, não é? Tivemos que parar as nossas atividades na igreja, estamos recolhidos em casa, estamos acampados, né? Como se a gente tivesse assim recuado. Mas Deus tem um propósito em todas essas coisas, assim como teve com o povo de Israel. Olha o versículo 3. Por que Deus fez isto? Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. E eles vão dizer: o deserto os prendeu, os desertos os encerrou. E aí, no versículo 4, Deus vai dizer: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus tinha dois propósitos. O primeiro propósito era de que ele fosse glorificado. Muitas coisas que acontecem em nossa vida, muitas coisas que acontecem no mundo e que a gente não consegue compreender, são para a glória de Deus. E Jesus falou isto quando os discípulos perguntaram a respeito daquele cego, quem pecou, se ele ou seus pais? Deus disse: não, isso está acontecendo, aconteceu com ele, para que nele se manifestem as obras de Deus. E Jesus também falou a respeito de Lázaro, quando Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado através dela. Meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, o que estamos passando há de ser para a glória de Deus. Há de ser também para que o mundo, os governantes reconheçam que Deus é o Senhor. Deus está operando de um modo ou de outro, como diz lá em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Muitas igrejas, muitos cristãos, em países onde a epidemia ou a pandemia está se alastrando, estão buscando mais a Deus, estão orando, estão reconhecendo que Deus está no controle e que o socorro só vem do Senhor. Continuando, no versículo 6, versículo 5,
Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? A Bíblia diz que quando a pessoa se converte, ela sai das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Mas Satanás, ele não quer perder. Ele não quer se sentir derrotado. Ele não quer que essa derrota permaneça. Ele quer reconquistar aquilo que perdeu. Foi assim com Faraó. E assim com o inimigo hoje, que ele quer fazer isso na vida das pessoas. Mas olha a continuação do texto. O que ele fez? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Você pode imaginar os carros de uma nação inteira, com capitães sobre todos eles. O inimigo arregimenta forças, convoca os seus exércitos, usa os seus meios de guerra. Mas Deus está sabendo de tudo isso, Deus está no controle. Deus preveniu Moisés de que isso ia acontecer, assim como Deus já nos preveniu através da sua palavra, de que a gente lidaria com epidemias, que a gente lidaria com terremotos, que a gente lidaria com ondas gigantes, coisas espantosas. Vamos continuar aqui. No versículo 9, diz que eles perseguiram. Os egípcios perseguiram isso com todos os cavalos, né? E carros de Faraó. E os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram. Olha só, eles alcançaram o povo de Deus acampados. Deus tinha mandado eles retroceder e tinha mandado eles acampar. E agora, o inimigo chega, ameaçador. A gente poderia dizer, ou eles poderiam dizer, mas Deus nos mandou acampar e agora o inimigo vai nos atingir? Talvez você diga, mas eu estou obedecendo a Deus, estou servindo a Deus, e por que essas coisas estão me acontecendo? Olha só, Deus permite, muitas vezes, que o inimigo chegue perto, que chegue junto, porque ele tem um propósito maior. Diz que eles alcançaram os filhos de Israel, acampados. No versículo 10 diz assim: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você sabe por que aquele povo não estava acostumado a orar? Olha, eles ficaram cerca de 400 anos sem prestar um culto, sem um registro de culto deles a Deus. Ficaram cerca de 400 anos sem um profeta. Aí quando eles começam a clamar a Deus, Deus diz para Moisés lá no Monte Sinai: eu ouvi o clamor do povo. E agora quando eles se veem novamente em aperto, eles clamam ao Senhor. O inimigo está ameaçando você, meu irmão. Algum mal, alguma situação está deixando você encurralado, ameaçado. Você deve clamar ao Senhor. Mas preste atenção, só não pode fazer o que o povo fez logo a seguir. Porque no versículo 11, eles vão dizer a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Versículo 12. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Meu Deus, como é que pode isso? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Que coisa! Quantas pessoas preferem servir a Satanás por uma migalha, por algo que só vem trazer destruição depois, que abre janelas, portas para o inimigo. E a tendência do povo de murmurar. No mesmo momento que eles clamam, eles murmuram, como muitos crentes oram, mas não confiam.
Tá vendo? Já orei. Deus não me ajudou, não respondeu. Como o povo é volúvel. Isso nos faz lembrar de quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e então aquelas multidões gritavam: Hosana, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas logo em seguida, o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. Meu irmão, você precisa orar pelos seus líderes. Você precisa orar pelos seus governantes, ao invés de criticá-los, de orar por eles, porque eles são humanos como você. Nossos líderes são humanos, eles têm falhas, eles não são perfeitos. Isso aí não tem a ver com partido político, não. A Bíblia manda que a gente ore por aqueles que estão em eminência, aqueles que presidem, que nos governam. Porque a Bíblia diz que é na paz da nossa cidade que nós temos paz. Não pense se o presidente, ou um governador, ou um prefeito, um deputado, senador, não é do seu partido. Nós temos que orar por eles. Mesmo que a gente não concorde com atitudes deles. É aí que a gente tem que orar mais ainda. Veja só, a Bíblia não manda a gente gostar dos nossos governantes. A Bíblia manda a gente orar por eles. Mesmo que a gente não goste deles, a gente tem que orar. É uma ordem, um mandamento de Deus. Ore pelo seu pastor, pelo seu líder, interceda por ele. Peça para Deus lhe dar sabedoria, lhe dar força. Vamos continuar aqui. No versículo 13, olha só. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. Meu irmão, minha irmã, não entre em pânico pelo que está acontecendo no mundo, no Brasil, ou por outro problema que está ameaçando você e sua família. Você tem o recurso da oração. Você tem o recurso de depender de Deus. E Moisés diz até o seguinte: olha, fiquem quietos. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. E aí o que é que vai acontecer? Vede o livramento, vede o livramento. Vede o livramento do Senhor. O livramento venha do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Esse mal vai passar, está dizendo aqui. E que ele não vai se repetir. E no versículo 14. Ah, que versículo, hein? Que versículo. O Senhor pelejará por vós. Diga assim, meu irmão, minha irmã: Senhor, peleja pelo meu país, peleja pelo Brasil, peleja por minha família. Senhor, peleja pela minha causa. Mas vamos pedir que o Senhor peleje pelo mundo também, porque nós não podemos ser egoístas e queremos que a defesa seja só para o Brasil. Tantas famílias que estão perdendo seus entes queridos, todas as famílias que estão com seus entes queridos em agonia nos hospitais ou em outras dificuldades terríveis. Quantas famílias não estão com seus familiares presos? Vamos nos lembrar, dizer: Deus, peleja por nós, ser o nosso advogado, ser o nosso defensor neste momento. E Moisés disse para o povo não temer, estar quieto, porque o Senhor vai pelejar por eles. E no versículo 15, aí vem o próximo passo. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Viram? Havia o momento de parar, de retroceder, de acampar, mas agora é o momento de dar um passo, de marchar, de dar um passo de fé, de confiança em Deus. Então você precisa colocar sua vida nas mãos de Deus, deixar que Ele cuide de você e que Ele seja o seu defensor. Diga agora: Deus, seja o meu defensor, peleja por mim. Eu quero fazer uma oração por você, por sua família. Se você está precisando desta oração, ou você tem um agradecimento a fazer a Deus, mantenha a sua mão levantada enquanto eu estiver orando. Ó Deus,
Eu quero colocar nas tuas mãos cada pessoa que agora está ouvindo esta palavra, vendo, Senhor, o teu servo que agora ora, que transmite essa mensagem. Deus, visita esses corações agora com a tua paz, com o teu socorro, com a tua defesa. Deus, eu quero te pedir que tu possas pelejar por eles, Senhor, naquele que os está acossando, ameaçando, Senhor, que está sendo um desafio, uma angústia, que está querendo causar pânico da paz, Senhor, a cada família, a cada lar. Socorre, Senhor, os nossos governantes, neste momento tão conflituado, Senhor Deus, com tantas incertezas, com tantas demandas, pendências. Dá-lhes sabedoria, Senhor. Dá-lhes firmeza para fazer o que é certo, para fazer o que é justo, Senhor. Toma-os nas tuas mãos e livra-os do mal, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Há mais uma coisa que eu quero dizer sobre esse texto. Veja só. A Bíblia, ela tem uma aplicação local, circunstancial, de uma data, de um período, mas ela tem um cumprimento futuro, ou tem um cumprimento espiritual. Por exemplo, a saída de Israel do Egito significa igual a gente quando é libertado do pecado, é libertado do poder do inimigo. O sangue esparzido ali nos umbrais das portas significava o sangue de Jesus por nós derramado. Então era a salvação ali da pena, da condenação do pecado. Eu digo que existem 3 salvações, os teólogos sabem disso, e a maioria dos crentes também. 3 salvações. A primeira salvação é da pena do pecado. É quando a gente aceita Jesus, entrega a vida para Ele. Então a vida da gente é lavada pelo sangue do Cordeiro, estamos libertos. Mas aí tem um próximo passo, qual é? O batismo. O povo passou pelo Mar Vermelho. E a Bíblia diz que aquela passagem pelo Mar Vermelho significava o batismo deles nas águas. Aí eles entram onde? No deserto. É assim com a gente. Na vida espiritual é assim. Então, o deserto é a nossa segunda salvação, que é a salvação do poder do pecado. É um período de provação, de tentação, de dificuldade, desertos na vida da gente. Tantos imprevistos, tantas cobras venenosas, não é? Mas é ali que Deus fala ao coração do povo. É ali que Deus se manifesta no Monte Sinai de um modo sobrenatural, extraordinário para o povo. É ali que Deus dá os 10 mandamentos. É ali que Deus orienta e organiza o seu povo. Então Deus nos fala no deserto, meu irmão. O deserto é o lugar de Deus nos falar. É o lugar de Deus nos santificar. É o lugar de Deus confirmar suas bênçãos para nós. E aí o povo continua. E depois chega a Canaã. É a terceira salvação. É o dia em que finalmente nós somos livres da presença do pecado. Então, primeiro nós somos livres da pena do pecado, que é quando a gente aceita Jesus. Na nossa caminhada cristã, nós estamos sendo livres do poder do pecado. E quando a gente deixa esse mundo, ou quando Jesus voltar, estamos sendo salvos da presença do pecado. Há mais uma coisa que eu queria dizer. Vocês sabiam que quando Deus organizou o povo por tribos e bandeiras, o formato era de uma cruz? Pois é. Preste atenção lá em Números, como é que o povo foi organizado para você ver. Era uma cruz. O povo marchava em cruz, significando que o povo estava apontando para Jesus. Aquela formatação apontava para Jesus. Era também o sinal de que realmente o sacrifício de Cristo estava presente através daquele simbolismo ali. Meu irmão, creia que Deus está sempre no controle. Não há nada que Deus não saiba. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Assim como Ele sabe de outras coisas que vão acontecer. E aí a gente fica aflito e Deus fala assim, por que meu filho está tão aflito? Por que minha filha está tão angustiada? Não entre em pânico. Creia que eu estou no controle. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro. Esse
novo áudio, esse novo vídeo, ele é para substituir o anterior, porque ele ficou prejudicado pelas quedas de internet, tá ok? Deus abençoe então a todos.